Olá, amiga, olá, amigo ouvinte. Aqui estamos para mais um Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida abençoe nossos propósitos de bem servir. Estaremos hoje apresentando mais um estudo de caso com base em um artigo do escritor espírita Sidney Fernandes. Falaremos hoje sobre Paulo, o apóstolo, e o que denominou espinho na carne. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, escreva seu e-mail para carloseduluz@uol.com.br, carloseduluz@uol.com.br. Iniciamos hoje a segunda de uma série de 3 textos sobre Paulo de Tarso, o apóstolo. O que era o espinho na carne de Paulo? Alguns dizem que o espinho na carne de Paulo era a perda de sua visão. Outros que tinha alguma dificuldade para se expressar ou alguma forma de paralisia. Em Gálatas, capítulo 4, versículos 13 e 14, ele fala em fraqueza da carne. Um de seus exegetas atribuiu o espinho na carne aos suplícios que sofreu na cidade de Listra, tais quais as perseguições de Antioquia e Icônio durante suas pregações. Outros intérpretes, incluindo Richard Simonetti, supõem que, além de problemas físicos, possuía também provações, obsessões espirituais. Muitos entendem que Paulo carregou por toda a vida a responsabilidade pela morte de Abigail e Estevão, como verdadeiro espinho na carne. O apostolado de Paulo foi pleno de adversidades e momentos difíceis, mesmo tendo orado por 3 vezes para ser liberto. Teve que conviver com o espinho até o fim de seus dias. Paulo atribuía ao permanente incômodo uma espécie de função limitadora, capaz de contê-lo, a fim de que não se exaltasse com a grandiosidade de sua missão. Saulo ou Paulo? Muitos pensam que Saulo mudou de nome para marcar a sua extraordinária conversão, um dos fatos mais marcantes da história do cristianismo. Na verdade, seu primeiro nome era Shaul, em hebraico, cuja versão grega era Saulo, nome que se tornou mais popular entre os cristãos da Inglaterra no século XVIII. Era costume, no entanto, naquela época, o uso de um segundo nome, latinizado ou grego, além do primeiro, em hebraico ou aramaico. O seu segundo nome era Paulo, com o qual passou a assinar as suas famosas epístolas. Em Tarso, Paulo recebeu a formação básica comum dos judeus, embora não se sabia exatamente quando ele foi para Jerusalém. É certo que lá foi educado sob o ensino do renomado doutor da lei, Gamaliel. Conhecia profundamente a cultura grega, falava o aramaico e era avançado no judaísmo. Possuía sólida formação teológica, pois desde a mocidade demonstrou ser aluno aplicado, esforçado e estudioso das leis judaicas. Como surgiram as epístolas? Paulo passou a ser muito requisitado pelos sítios por onde espalhara as alviçareiras notícias da mensagem cristã. Não daria conta de estar em todos os lugares e não bastaria enviar seus emissários, pois os irmãos, carinhosos e confiantes, contavam com a sua sinceridade e dedicação. Diante da impossibilidade de atender a todos, simultaneamente, orou a Jesus que o orientasse. E novamente a inspiração não faltou, na voz dirigida ao coração. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. As epístolas obtiveram imediato êxito e passaram a ser aguardadas ansiosamente pelos rincões mais humildes, pelas consolações que levavam, comovendo a todos e assinalando uma nova etapa na história do Evangelho de Cristo. Para debater, discutir perguntas e respostas sobre esse texto maravilhoso, mais uma vez que acabamos de ler, convidamos ao nosso programa de hoje Carlos Luz e Sidney Fernandes. Sejam bem-vindos, amigos, ao programa de hoje. Olá, muito obrigado, Theo. Eu sou Sidney Fernandes e agora vou formular perguntas para Carlos Eduardo Luz. Carlos, no programa anterior você já falou a respeito da seleção que Jesus teria feito e chegado pontualmente a Paulo
E quando ouvimos aí o Theo falar sobre as epístolas, com certeza Jesus teria que escolher uma pessoa culta, que tivesse facilidade para escrever, para se comunicar. E essa criatura era Paulo. Mas consta que ele tinha uma espécie de espinho na carne. Ô, Carlos, que espinho seria esse? Alguns acham que ele estava chegando a um momento que estava perdendo a vista. Bom lembrar que naquela época não existiam os óculos ainda. Outros falam até que ele tinha um problema, tinha cólicas renais. E outros ainda achavam que era consciência pesada pela perda de Abigail ou pelo martírio de Estevão, aquele que seria seu cunhado se ele se casasse com a irmã dele, Abigail. E Richard Simonetti menciona uma possibilidade de perturbação espiritual. Carlos, o que era o espinho na carne de Paulo? Sidney, muito bem lembrado por você, muito bem escrito no seu texto. Esse espinho na carne, então, é um ponto polêmico entre os exegetas, entre os que estudam, que buscam conhecer Paulo, né? E tem uns que têm uma preferência por uma explicação, outros por outros. Mas eu acho que na carta aos Coríntios, no capítulo 12, nos versículos de 7 a 10, tem uma explicação que eu acho bem adequada, bem acertada. A explicação é essa. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Cerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviassem de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me glorificarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. Então é nessas palavras aí, ele define bem a questão do, do que ele entendia por espinho na carne. Carlos, eu queria saber a sua opinião pessoal. O que você acha que era o espinho na carne de Paulo? Então, Sidney, essa questão aí é exatamente que vamos pensar pela nossa própria experiência. Toda vez que nós temos sucesso, toda vez que nós fazemos alguma coisa e que tem uma grande repercussão, né? No caso de fazer uma palestra ou escrever um texto, né? Que a gente perceba que tem uma qualidade muito grande, a sensação que nós temos é uma sensação de felicidade, uma sensação de que fizemos alguma coisa importante e que por isso nós temos importância, né? Sendo que muitas vezes a fonte daquele texto, daquela nossa palavra, foi uma inspiração, foi forças espirituais que fizeram aquilo. Então a questão é, dessa sensação que nós temos de sermos poderosos, como quando conseguimos um sucesso, seja em que campo for, ele nos gera oportunidade para sairmos do caminho, para termos minados os nossos esforços em fazer o bem. E aí, então, vem o tal do espinho na carne. Quer dizer, o que seria o espinho na carne? Seriam forças espirituais negativas que atuariam cutucando a gente. Ó, você não é tão poderoso assim, não. Olha, você faz isso de errado. Olha, você... E aí, então, é, esse advogado de acusação, que são os nossos obsessores, nos mostrando que, na verdade, nós somos alunos na escola da vida, seres que se esforçam
e que qualquer realização de sucesso que nós tenhamos é mérito, sim, nosso pelo nosso empenho e nosso esforço. Mas nós fazemos 5, 10%, vamos pensar no máximo, e 90%, 95% da realização no bem são conjugação de forças espirituais do bem que nos auxiliam. Então, o espinho da carne seria, sim, necessário, nesse nosso nível evolutivo, a gente ter perto de nós a presença dessa oposição, que seriam entidades que, com certeza, nós prejudicamos em outras vidas e que eles têm a liberdade de nos cutucar, literalmente, como que é a função de um espinho. Ou seria, talvez, algumas pessoas que não estivessem muito contentes com o trabalho que estamos realizando, né? Então, aí eles ficam bombardeando, minando as nossas energias. E eu acho que você colocou muito bem, né? Que isso aí é um eterno alerta, né? Para que você não pense que você está com aquela bola toda, né? Que você é um mero servidor do Cristo aqui na Terra. Mas, Carlos, você diga, diga. Só complementando. E é interessante, então, que esses nossos inimigos, vamos colocar, entre aspas, eles vão pegar no nosso pé mesmo, vão exagerar nas nossas faltas, vão diminuir as nossas qualidades. Esse é realmente um espinho na carne. E ele vai nos fazer o quê? O que isso vai produzir em nós? O esforço de cada vez darmos o melhor de nós, nos aperfeiçoarmos cada vez mais. Então, nós ganhamos com isso, né? Então, esse espinho na carne, Paulo com certeza sentia ele necessário, assim como eu acredito que nós possamos também sentir necessário. É a vigilância constante que é necessária, né, Carlos? Sim. Ô, Carlos, na sua resposta anterior, eu fiquei meio assustado aí quando você falou em mensageiro de Satanás. Ô, Carlos, pelo amor de Deus, o que é isso? É um anjo purificador? O que é isso, Carlos? Então, é o detalhamento disso que a gente já conversou aqui, né? Realmente, os inimigos mais ferozes nossos são os que pegam no nosso pé, pegam no nosso ponto fraco e que cobram de nós o melhor de nós mesmos, né? Então, eu acho que quando a gente é solicitado, né, por terceiros, sejam o que for, seja nós apontando imperfeições nossas, nós devemos fazer um exame de consciência, como você sempre tem falado em, em outros programas, fazer um exame de consciência e verificar se realmente essas acusações, essa, essa intenção de nos criticar, de pegar no nosso pé, se realmente tem algum fundamento. Se aquilo não está certo, pelo menos parcialmente, às vezes até 5% certo só. Mas se tiver 5% certo, está mostrando a nós uma oportunidade que nós temos de consertar esses 5% e ficarmos cada vez melhores, mais perfeitos. E assim sendo, mais perto da felicidade, mais perto da nossa. Concluindo o nosso trabalho evolutivo. Ô, Carlos, em certa hora você falou aí que Paulo teria orado 3 vezes para que se desviasse de mim aquele espinho. Ô, Carlos, eu acho que 3 vezes é que consta das epístolas, né? Eu imagino que ele tenha orado muitas vezes para superar aquele incômodo, né? Que poderia atazaná-lo noite e dia, né? É uma coisa difícil. Mas qual a sua interpretação aí, Carlos? 3 vezes orei ao Senhor. Então, é que a gente, vamos imaginar, quando a gente é acionado pelas forças contrárias ao nosso empenho em fazer o bem, fazer o certo, fazer o que nós acreditamos que é certo, quando a gente é acionado ali, a gente está numa postura
de realização, de sucesso. E o outro vem, em vez de reconhecer o sucesso nosso, vem pegar no pé, literalmente, vem mexer ali, cutucar com o espinho. Aí, então, o que acontece nessa situação, né? A tendência da gente é querer perder a paciência, perder a boa. Aí a gente pede, meu Deus, me ajude, que eu não perca a paciência, que eu não perca a boa. E a gente não, porque naquele momento a gente não percebe a nossa imperfeição. A gente não percebe que a gente mexendo mudando aquela atitude nossa, nós estaremos aprendendo, estaremos crescendo, estaremos evoluindo. Então a gente começa a pedir ajuda de Deus para que afaste esse obsessor, seja ele encarnado ou desencarnado, ou os dois juntos, né? Mas ao longo do tempo, com o passar do tempo, a gente vai perceber, né, quando a gente, no segundo momento, que a gente não está mais com aquela empolgação, a gente vai perceber, puxa vida, aquilo lá me chamou a atenção, né? Foi um anjo purificador, né? Um anjo que, com a intenção de nos prejudicar, nos ajudou realmente. Então, transformar aquela crítica, aquela agressão, muitas vezes sentimentos negativos de inveja, de impotência, de não conseguir realizar o que nós realizamos, transformar aquilo em oportunidade de crescimento, de evolução nossa e nos tornarmos melhores, melhores ainda, contrariando a intenção de quem queria nos derrubar. Sabe, Carlos, você está falando aí, e eu fico só imaginando, né, que na hora do melindre, né, na hora em que você reage contra o indivíduo que seja supostamente ou mesmo realmente ofendendo você, vem o sangue nos olhos, né, e você perde a boa, né? Agora, eu gostei muito de uma coisa que você falou aí, que é o que, pelo menos, começa a acontecer comigo. Eu olho lá para trás e vejo as coisas desagradáveis que aconteceram na minha vida, como isso contribuiu para que outras coisas muito mais importantes acontecessem, né? Sim. Então, a gente agora começa a vir a idade, a reflexão, e graças a Deus que a gente tem, assim, possibilidade de raciocinar e valorizar esses momentos difíceis por que passamos. Você falou uma outra parte aí, dizendo que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa parte eu não entendi, Carlos. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que é isso, Carlos? É exatamente isso que a gente acabou de comentar aí, né, Cid? Porque quando a gente, o sangue vem nos olhos, né, mediante uma crítica que a gente recebe, é porque a gente está empoderado, usando uma palavra moderna. A gente está se sentindo, né, o ó do forrobodó, como diriam outros. Aí, quer dizer, uma ação contrária ao nosso ideal. A gente estaria esperando uma aprovação, estaria esperando um cumprimento por um trabalho bem feito, e recebemos uma crítica feroz, mordaz, muitas vezes até agressiva. Aí a gente mexe na nossa parte inferior e aflora, então, aquela irritação e a nossa frustração em não receber aquela homenagem, aquela que a gente acha que seria justo. Aí passa o tempo, né? A gente já não está mais nesse instante de se achar nesse empoderamento, está no estado normal de sentimento, né? Então, aí a gente não está se sentindo poderoso e forte, né? Então, daí a gente começa a perceber essa fragilidade nossa e de uma maneira mais natural. Então, a gente se percebe fraco e se percebe com a oportunidade de mudar aquela fraqueza nossa. Então, fala, puxa, realmente tinha, né, o cara falou, o cara foi agressivo, o cara usou palavra indelicada, não devia, o cara foi excessivamente agressivo, mas o que ele falou tem uma razão de ser, né?
Então, é nesse momento que a gente está em fraqueza, é que a gente assimila as situações que aconteceram, que no fogo do combate, no calor do combate, a gente não percebeu, né, naquele momento anterior que nós recebemos a crítica. E um outro aspecto importante também, nessas reflexões, é quando a gente vai fazer alguma crítica também, a gente tirar a componente agressiva, tirar aquela componente de isolar, porque toda a crítica, de certa maneira, ela também faz exaltar a inferioridade de quem está criticando. Quem está criticando, muitas vezes, não tem competência e capacidade para fazer o que aquele outro que está fazendo. E aí ele carrega nas cores que vai pintar aquela situação. Então, ele vai exagerar naquilo, né? E ser até agressivo. Então, é um momento de uma oportunidade de aprendizado para todos, quando acontece uma situação dessa, né? Para a gente que recebe a crítica e para quem faz a crítica, para pegar leve. O objetivo é crescer, é o trabalho no bem, e não é através de agressividade, de violência, que a coisa vai, né? Muito bem, Carlos. Você, como sempre, muito feliz nas suas palavras e faz com que a gente aqui mesmo nos bastidores reflita sobre elas para que elas possam repercutir no nosso interior e a gente possa vivenciar aquilo que a gente prega, aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente fala. Carlos, agradeço a sua participação, mas nós estamos chegando ao final do programa. E eu lembraria aí no texto que você escreveu a respeito da aceitação de Paulo a problemática, né, do espinho na carne. E uma certa hora ele fala que aquela dor faz com que ele se sentisse feliz. Meu Deus, como é que uma pessoa pode se sentir feliz, né? E a argumentação dele, redação sua também, é dizendo que por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Então, nós somos colocados aí, vamos dizer assim, à prova para a gente crescer dentro da diversidade. Carlos, muito obrigado pela sua participação. Meus cumprimentos mais uma vez pela redação do programa. E agora eu retorno lá para o estúdio, onde Theo Oliveira vai fazer o encerramento de mais um programa Além do Arco-Íris. Muito obrigado a todos e até a próxima semana. Obrigado, Sidney. Obrigado, Carlos. Muitos aprendizados ainda também nesse programa de hoje. Que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus e a sintonia com os bons espíritos estejam sempre conosco. Muito obrigado pela presença de vocês e até a semana que vem para mais um programa Além do Arco-Íris.